Então tá, gente, esse aqui é o Lançamento da Semana, programa de utilidade pública. Para além de te informar de tudo que está saindo no planeta, a gente também te dá boas recomendações. E esse é um vídeo de, sabe aquelas recomendações difíceis que não é todo mundo que conhece? Então, vocês vão ver isso por aqui. Vocês sabem que originalmente esse programa sai no sábado aqui no Dois Quadrinhos, mas atrasou por quê? Porque eu queria ler o Tarzan, Homem Macaco, né? Eu aproveitei o seguinte, né? Como o Pipoca Nanquim me mandou a HQ, eu pensei, pô, além de comunicar a galera, né, de que o gibi tá saindo, pode ser legal também dar uma opinião, né? Falar um pouquinho, né, sobre a história. A proposta aqui é muito parecida com o Conan da Glenar que o Pipoca publicou. Porque essas histórias que tem aqui do Tarzan também saíram pela editora francesa, né, a gigante lá da França, Glenar, e a proposta é a mesma. Pegar um personagem lá da literatura pulp, nesse caso o Tarzan, e né, que também teve uma carreira nos quadrinhos, e trazer com uma roupagem de álbum europeu. Talvez o nome mais conhecido dessa obra é o desenhista, que ele é filipino, o Roy Alan Martinez, que já fez coisas para Marvel, para DC, e ele fez uma das edições do Frequência Global, que é um baita de um quadrinho. Galera, minha única referência de Tarzan, se vocês querem saber, vem, pelo menos que eu me lembro assim de cabeça, vem da animação. Sim, a animação da Disney. E o legal é que essa publicação, ela adapta exatamente a mesma história que a animação se baseou. Né? Vocês sabem que o Tarzan é um herói da literatura pulp, criado pelo Edgar Rice Burroughs, né? Foi o segundo trabalho publicado do cara e ele já criou um personagem que basicamente o planeta inteiro conhece. Levando em conta, então, que a minha referência era um filme infantil, eu me senti como se alguém pegasse uma história que eu gosto muito e trouxesse ela para uma roupagem mais adulta. Mas óbvio que não é isso, né? Mas para mim foi muito legal ver como, bom, o Tarzan da literatura pulp, né, que é o que está adaptado aqui, ele é muito visceral, tu tem violência, tu tem tragédias, cara, morre muita gente, tem muita cena aqui bem impactante, e o legal é que o Edgar Rice Burroughs, ele se preocupa em tornar o Tarzan o mais verossímil possível. Então tu sente que é quase, né, claro, né, mas é quase como se ele estivesse contando uma história de ficção científica, entre aspas, e tentando te fazer acreditar que o Tarzan é possível. Ponto legal é que, assim como os Conans da Glenar, essa publicação, ela também tem textos na parte do final, justamente expandindo a experiência do leitor. E o mais curioso é que o autor é o mesmo lá dos Conans da Glenar, né? É um acadêmico, o Patrice Luinet. Galera, 124 páginas que tornaram o meu final de manhã e começo de tarde muito feliz, com tradução do Rafael Meire. Ok, agora eu vou comentar um resgate da Panini, que provavelmente vai passar batido por muita gente, que é o Etrigan do Matt Wagner, né? Quadrinho fechado, cara, é o tipo de publicação que eu gosto, sabe? Eles pegam ali uma minissérie específica, aqui a gente está falando de um quadrinho dos anos 80, né? É basicamente o Etrigan da DC, pós-Crise nas Infinitas Terras. Vamos lá, vocês devem conhecer o Etrigan, né, o demônio, como um coadjuvante, né, de inúmeras publicações da DC. Já apareceu no gibi do Monstro do Pântano, por exemplo. Recentemente a Panini chegou a lançar em 2 volumes as histórias do Garth Ennis, mas na verdade ele foi criado pelo Jack Kirby lá nos anos 70 e nunca foi assim uma grande estrela. Esse material, então, ele é escrito e desenhado pelo Matt Wagner e vem numa época em que a DC está chamando autores novos para reformular os seus personagens. Aí teve o Grant Morrison fazendo o Homem-Animal, Arqueiro Verde do Mike Grell, Sandman do Neil Gaiman. E é até engraçado porque especificamente esse quadrinho do Etrigan tem muito o clima do Sandman. Se tu está inscrito nesse canal, eu imagino que provavelmente tu já conhece o Etrigan e tem uma boa noção. Mas aqui a gente tem o Jason Blood, né, um cara que foi, desde a época lá do Rei Arthur, ele foi condenado a ter uma conexão com esse demônio que é o Etrigan. Aqui a gente vai ver uma nova tentativa do Jason Blood de se livrar do Etrigan. Aí ao longo da minissérie a gente vai ver rituais, livros proibidos, Merlin, Rei Arthur. Bom, vocês devem conhecer também o Matt Wagner, né, o autor. Ele é um cara que fez muitos quadrinhos do Batman, quadrinhos muito bons inclusive. Tem um do Duas Caras, que é excelente. Eu imagino que esse provavelmente é o primeiro grande trabalho dele para DC. Mas ele é muito mais conhecido pelo trabalho independente, tipo Grendel, que sai pela Mitos. Mas é isso, gente. Resgate histórico da Panini, quadrinho que só tinha saído pela Abril lá nos anos 80 e agora volta em
128 páginas com tradução do Rodrigo Oliveira. Tá, vamos falar de um mangá que está saindo de novo no Brasil. Eu imagino que se fale Sanctuary. Eu li metade dele para fazer esse programa e não consegui concluir em tempo, né? Senão ia atrasar ainda mais. Bom, eu digo que ele está saindo de novo, mas ele nunca foi finalizado no Brasil. Ele saiu primeiro pela antiga Conrad, que parou, e agora a JBC traz em 7 volumes. Cara, e são volumes bem parrudos. Vamos lá. Estamos falando de um mangá aclamadíssimo, sabe? Daqueles que todo mundo que leu ama. O autor é o Sho Fumimura, né? Ele é o roteirista, e os desenhos são do mestre Hiroshi Ikegami. E vamos lá, tem uma premissa interessantíssima. Aqui a gente tem 2 amigos que foram soldados na guerra do Camboja, aí eles voltam para o Japão, eles sentem que o país não está indo para frente, só tem um bando de acomodados, aí eles pensam o seguinte, cara, vamos dominar o Japão. Aí um deles vai para a Yakuza e um outro vai para a política, né? Então eles vão resolver os problemas do país, cada um numa perspectiva. Gente, o Ikegami, tá, que é o autor, o desenhista, é um monstro. Meu Deus, ele é o Neil Adams do Japão. Cara, o desenho disso é lindo, lindo. Eu não sei se o que eu tô falando é uma heresia, mas assim, realmente lembra bastante o Neil Adams, a arte, a história, né? É tudo muito dinâmico e tem muita violência, tá? Estejam preparados, principalmente porque tem aquelas partes ali envolvendo o Yakuza. Como eu falei, eu tô lendo, na verdade eu li 200 páginas aqui desse volume, e gente, ele não é muito a minha pegada, eu não sei, poucas histórias de máfia realmente me pegam e me deixam apaixonado assim do começo ao fim. Mas tá legal, eu pretendo continuar, talvez terminando esse volume, eu vou seguir para o volume 2. Inclusive, o lançamento dessa semana, é o segundo volume do Sanctuary. Só para dar o serviço completo, são 360 páginas e a tradução é da Graciela Nagisa. Gente, vocês não estão preparados, tá? Agora a gente vai para os lançamentos gringos. Godzilla encontra Romeu e Julieta. Gente, sério, o mercado norte-americano, meio que parece que qualquer ideia, por mais absurda que pareça, ela consegue ser impressa lá fora. Mas assim, eu vou falar, eu leria isso. Bom, vocês devem ter visto que tá saindo um monte de crossover lá na gringa. Teve Godzilla vs Kong, versus Liga da Justiça. Teve Godzilla versus Universo Marvel. E agora, então, como eu falei, tem Romeu e Julieta, que acho que é um crossover que ninguém esperava. Talvez ninguém tenha nem pedido isso, mas parece bacana. Na prática, a gente está falando de uma continuação de uma série da IDW, né, eles lançaram já tem algum tempo, que é o Godzilla Monsterpiece Theater, que mostra o Godzilla encontrando figuras da literatura. Essa ideia é uma criação original do Tom Scioli, que vocês devem conhecer, né, o cara do Jack Kirby, né, da biografia do Jack Kirby e do Stan Lee. E, bom, embora não seja ele que faça aqui a história principal. Na trama, né, temos aí o Romeu e Julieta que a gente sempre conheceu, namorados, né, que vêm de famílias rivais, só que toda a trama é interrompida porque aparece o Godzilla. Gente, vai ter até o Mothra, vai ter briga de monstro. Vocês leriam isso? Eu tenho vontade. Atenção, editoras brasileiras, tá? Lembra que eu falei no começo do programa que um dos objetivos desse vídeo é adiantar tendências. E a gente vai falar sobre uma série que está ganhando seu primeiro encadernado, que é Everything is Dead and Dying. Fazendo uma tradução livre. Tudo tá morto e moribundo, dá pra dizer assim. É meio que um anti-The Walking Dead que entrou em várias listas de melhores publicações do ano passado lá na gringa. Gente, Tate Brombal, Jacob Phillips e Pip Martin, né, formam a equipe criativa. Como eu falei, é meio que um anti-The Walking Dead, mas não tem nada a ver, não é a perspectiva dos zumbis. Na verdade, fala sobre um cara que ele é imune ao vírus e ele vive numa fazenda com a família, só que o problema é que essa família, né, a filha e o marido, eles viraram zumbis. Só que o cara, ele tá de boa, tipo, ele quer manter a família unida, os seus laços, mesmo, né, estando todo mundo morto. Aí aparece na vida desse cara um Rick Grimes, vamos dizer assim, dizendo que vai salvar ele do vírus zumbi, né, e dos monstros, e aí a história se desenvolve a partir daí. Cara, parece bem legal, justamente por quebrar a expectativa, né? A gente tá falando de uma HQ que fala de zumbi, que ninguém leva a sério, mas na verdade está falando sobre família, sobre laços, né? O cara, ele não quer deixar a família para trás, mesmo estando todo mundo morto. Para terminar, vamos falar sobre o DC Next Level, que para quem não sabe, né, lá fora teve o DC Sem Limites,
e agora tem uma nova onda que serve para o universo regular da editora, que é o Next Level. Bom, estamos falando então sobre o Nuclear, que tem roteiros do Jeff Lemire e desenhos e cores de dois brasileiros, o Rafael Della Torre e o Marcelo Maiolo. Cara, o Nuclear, ele é um personagem C do universo DC e tem aquela ideia de ser meio que um Peter Parker, né? Um cara normal, universitário, que acaba ganhando poderes. O nome dele é Ron Raymond, só que a grande virada é que para ter esses poderes, ele tem que se juntar com um professor mais velho, né? E juntos eles formam então o Nuclear. O personagem, ele já teve outras encarnações com o passar do tempo, mas aqui o Jeff Lemire, ele volta pro Ron Raymond. Pô, até o nome dele, né, é Peter Parker e Ron Raymond, né, os dois começam com a mesma letra, né. Bom, essa série, ela abre com um mistério, porque o Nuclear, né, que tem poderes de alterar as coisas, ele chega numa cidadezinha do Colorado e começa a transformar coisas, tipo prédios em areia, transforma a população em pedra, e aí vem o exército tendo que intervir. Eu fiquei interessado. Rapidinhas. Bom, não tem muita rapidinha, na verdade. A gente começa com um novo Taiyo Matsumoto pela JBC. O Pipoca Nankin tá lançando o 5º volume do Shugurui. Cara, isso tá muito bom, cara. Esse 5º volume é um absurdo, eu já li. Essa semana, tá? Não tem listão da Panini Point, então o máximo que a gente tem é o Homem Animal ganhando um DC de bolso. Cara, clássico, tá? Clássico, absurdo, vale muito a pena. Rapidinhas gringas. Vamos começar com um DC de bolso. Olha aí. Na Itália, sim, o Lobo tá ganhando um DC de bolso. Imagino que por conta do filme da Supergirl, né? E aí, enquanto isso, nos Estados Unidos, o Cavaleiro das Trevas também tá ganhando uma edição de bolso que, cara, assim, é legal, mas talvez esse gibi em formatinho seja meio esquisito, né? Porque o Cavaleiro das Trevas tem muito texto e muito quadro, né? Enfim, também nos Estados Unidos tem Web of Venom, número 1. Cara, quantos títulos será que saem do Venom regularmente, né? São milhões. Aí tem Thundercats versus Silverhawks, que essa aqui eu sei que vai deixar muita gente babando. Corto Maltese, olha aí, começa a ser publicado nos Estados Unidos em edições de luxo, inclusive com um design bem legal, da Fantagraphics. E a própria Fantagraphics, semana passada, publicou Mukanda Teodora com o nome As Cartas de Teodora, do Marcelo Dessalete. Olha aí, né? Autor brasileiro saindo lá fora. Para terminar, tem mais brasileiro lá na gringa. Tem o Gabriel Andrade lançando uma série na França chamada Choque de Tiranos. Hitler versus Stalin. Que loucura. E a gente termina com Chupa Alemanha, porque só agora está saindo por lá Baby, que a Comic Zone publicou completo no Brasil em 3 volumes. Tá, gente? Foi muito bom ter vocês por aqui. Lembra que tudo que eu comentei, eu não sei, eu falei sobre Comics and Signatures, acho que eu não falei nesse programa, né? Mas se vocês querem acompanhar, por exemplo, o DC Next Level, tem link aqui embaixo, tá? Vocês podem usar o cupom 2quadrinhos, link das publicações que eu comentei para a Amazon aqui embaixo, e eu acho que é isso. Clica no like. Valeu.